Fala, concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai Vence. Aluno CFP, assista agora a aula de Direito Administrativo. Missão dada, missão cumprida. Vai Vença. Hoje tu vais ver princípios. Só que princípios, ao contrário do que 90% dos alunos acreditam, princípios eu tenho 3 grupos. Eu tenho o primeiro grupo chamado de princípios explícitos, né? Eu tenho outro grupo chamado de implícitos e eu tenho um outro chamado de específicos. O primeiro grupo, explícitos, tu ainda pode receber mais 2 nomenclaturas: explícitos, expressos ou constitucionais. E eu tenho um outro grupo chamado de implícitos ou reconhecidos ou infraconstitucionais. E eu tenho esse grupo aqui, chamado de princípios específicos. Então, olha só, primeiramente, vamos diferenciar o grupo, tá? Expressos, explícitos ou condicionais, implícitos, reconhecidos ou infracondicionais e específicos. Princípios específicos, você só vai utilizar se vier alguma legislação específica do direito administrativo. Fabrício, como? 8666, a lei do capeta, licitações e contratos. Ou a nova lei de licitações e contratos, a 14133. Tem princípio administrativo que só vai estudar se vier essa lei no teu edital. Fabrício, me dá exemplo. Julgamento objetivo, segregação das funções, adjudicação compulsória. Esses princípios não tem por que você estudar. Por quê? Porque eles são específicos de uma determinada lei. Outro exemplo, a lei 8987, lei dos serviços públicos. Aqui tem o princípio da modicidade das tarifas, funcionamento equitativo. Tu não vai estudar coisa que não está no teu edital. Beleza? Então, cuidado, você já tem muitas informações para aprender. Não vá ficar, tomando muito seu tempo com assuntos desnecessários. E eu tenho o chamado supraprincípio. Então, todos os princípios aqui, ó, seja os constitucionais ou infraconstitucionais, eles surgem a partir de 2, chamados supraprincípios. E para você entender isso, eu tenho que começar por aqui, ó. Ramos do direito. Eu tenho 2 grupos aqui, tá? Eu tenho o ramo do direito chamado de público e eu tenho o ramo do direito chamado de privado. Então, olha só, o ramo do direito público, ele é regido a partir daqui, do artigo de número 37 da Constituição Federal. Se você abrir o VADMEC ou a Constituição Federal, principalmente a Constituição Federal, se tu pegar o artigo 37, vai estar lá escrito da administração pública. Então é por isso que esse artigo ele se torna muito importante para o direito administrativo. E eu tenho o direito privado regido exatamente pelo artigo 5º da CF, os nossos direitos e deveres individuais e coletivos. Então o que é o direito privado? Eu tenho a relação de um indivíduo versus o outro indivíduo. E essa relação, ela tem esse desenho aqui, ó. Então, por esse desenho, eu vejo que é uma relação, eu vou te explicar toda essa relação aqui, mas pelo desenho, é uma relação horizontal ou vertical? Perfeito. Então, vamos colocar essa característica no direito privado. É uma relação horizontal. Então, olha só, o mesmo direito que esse indivíduo tem, esse cara vai ter. Então, é uma relação de igualdade ou desigualdade? Igualdade. Beleza. Então, aqui no direito privado, eu tenho alguns agentes. Então, vai se enquadrar aqui, ó, o direito, por exemplo, civil, o direito empresarial. Eu tenho também o direito comercial. Então, imagine aqui, ó, que de repente o Patrick está vindo para cá, estudar no Potencial Concurso. E no meio do caminho, o que ocorre?
uma lide. O que é uma lide? Lide, no direito, significa conflito. Então, uma lide ocorreu. Ele bateu um carro de um outro indivíduo. Esse conflito, essa lide aqui, ela vai se ramificar. Existe lide, conflito formal e conflito material. Então, olha só. Material, gerou um dano aqui, ó, um prejuízo. De repente, arrebentou com o carro. Isso é um dano material. Formal. E aí, quem é que está certo, quem é que está errado? Esse indivíduo daqui, ele pode falar que ele estava na preferencial dele, que quem avançou foi essa outra pessoa, do outro indivíduo. Enfim, o outro pode falar a mesma coisa. Quem é que vai decidir? É o figura chamado juiz. Então, direito civil. Quem nunca assistiu aí, Márcia Goldschmidt, Casos de Família. É uma pessoa versus a outra. Ei, aquela moto é minha. Aquele carro é meu. Eu inteirei R$200 durante 3 anos. É meu. É um conflito de um indivíduo versus o outro. No direito público não é assim. Por quê? Porque eu vou ter esse cara aqui chamado Estado. Então entendam, o Estado, ele está em relação ao indivíduo. Olha só, numa posição diferente. Pelo desenho você já começa a entender que a relação é vertical ou desigual? Relação é vertical e a relação também é desigual. Então aqui, olha só, eu vou ter outros agentes. O direito administrativo, eu tenho o direito constitucional, eu tenho o direito penal, eu tenho o direito processual penal e por aí vai. Então, o Estado, ele é composto, primeiramente, por 3 elementos: povo, território e o governo soberano. O que é povo? Povo é o componente humano, são as pessoas. Então, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter território. E o que é território? Você estuda lá no direito penal uma teoria chamada territorialidade ou extraterritorialidade condicionada e incondicionada. Mas o que é território? Eu sei que o que for, né, o que acontecer ainda aqui, ó, até 12 milhas náuticas ou 22 quilômetros, também se aplica a lei penal brasileira, porque está dentro do nosso território. Mas o que é território? Se eu não tenho a base, se eu não sei o que é território, eu não vou entender essa teoria. Território é o nosso solo, é o nosso subsolo, é o nosso ar, é o nosso mar. Então, o Estado, ele é composto por um povo, um território e o governo soberano. E aí eu vou falar mais à frente da organização político-administrativa do Brasil, para te entender que a forma de Estado do Brasil, eu tenho aí a federação, forma de governo eu tenho república, sistema de governo eu tenho presidencialismo, e regime de governo eu tenho uma democracia, semidireto ou participativo. Mas eu estou te falando como é que surgem os princípios. Então, dessa relação vertical e desigual entre Estado e indivíduo, vai surgir aqui, né, 2 pontos muito importantes para a gente. A supremacia, né, e a indisponibilidade. Então, supremacia do interesse público sobre o privado. E também indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Preste muita atenção nisso porque é muito importante. Esses 2 temas aqui, supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público sobre o privado, tu pode encontrar em 2 temas dentro do direito administrativo. Quando tu for resolver questão, tu pode jogar lá no que concursos, tec concursos, princípios implícitos, ele vai estar lá dentro. E também ele vai estar dentro desse outro tema aqui chamado regime jurídico administrativo. Então, esse tema ele pode ser encontrado dentro desses 2 assuntos. Supremacia eu quero que você associe com os poderes. Poderes que o Estado vai ter em relação ao indivíduo. Mas ele não tem apenas poderes, ele também tem deveres.
Só que pode ser que na tua prova não venha essas palavras, poderes e deveres. Pode estar poderes, ou então privilégios, ou então prerrogativas. Deveres, pode estar a palavra limites, impedimentos, restrições, ou ainda sujeições. Então, olha só, eu vou te dar exemplos disso daqui para você nunca mais esquecer. A gente está pegando os dois princípios supremos. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Vamos ver um exemplo de supremacia do interesse público sobre o privado. Primeiro exemplo, está aqui, ó, lockdown. O lockdown, ele é uma espécie de decreto. E o decreto é um ato normativo. Ato normativo, mais à frente na aula de atos, eu vou te ensinar isso daqui, ó. O RRRDD. Regulamento, regimento, resolução, deliberação e o decreto. Quem usa atos normativos são os chefes do executivo. Quem são os chefes do executivo? Presidente, governador e prefeito. Então fica muito fácil analisar a questão quando eu tenho informação. Quando um governador, se tu pega uma questão assim, ó, o prefeito do município X emitiu um decreto, eu já sei o que ele vai perguntar. Qual é o poder ou qual é a espécie de ato que ele está se referindo? Espécie de ato eu tenho 5. Normativos, ordinatórios, punitivos, enunciativos e negociais. Então está aqui o decreto. Ó. E o que é que esse decreto veio fazer? Limitar, né, um direito. Restringir temporariamente um direito. Qual é esse direito que o lockdown restringiu? A tua liberdade de locomoção. Ou seja, o teu direito de ir e vir. Esse é um direito garantido aqui, ó. É um direito individual. E direito de ir e vir, para quem não sabe, ele suporta, né, comporta alguns verbos. Ir, vir, ficar, estar e permanecer. Verbo é tudo aquilo que termina em R, né? Ir, vir, ficar, estar e permanecer. Então, se a polícia te parar altas horas da noite e falar assim, bora, bora, circulando, 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 o que tu vai responder? Seu polícia, só um minuto. Eu conheço meu direito, a liberdade de locomoção, meu direito de ir e vir, e eu conheço os verbos, é ir, vir, ficar, estar e permanecer. Não tem circulando. Aí tu aguarda a resposta que ele vai te dar. Não fala o meu nome, não fala nessa aula. Mas, preste atenção, foi restringido temporariamente um direito individual em nome da coletividade. O Estado, para proteger o direito de todos e evitar a aglomeração de pessoas e, como consequência, né, aumentar a proliferação do coronavírus, o que ele fez? Ele restringiu temporariamente um direito individual. Ele pode fazer isso? Sim. Supremacia do interesse público sobre o privado, beleza? Vou te dar outro exemplo aqui agora. Digamos que... Como é teu nome aqui? Jackson. O Jackson já está na Polícia Militar. Amém, Jackson? Diz amém para a sorte vem. Olha só. O Jackson, ele veio aqui para o potencial, passou. E o que ele fez logo quando ele entrou na polícia? Primeiro ano. Empréstimo. Seja polícia raiz. Empréstimo. E o que ele fez? Comprou a sua casa. Ele comprou logo, foi uma fazenda, pai. Né? Comprou uma fazenda, só que perto de uma comunidade. E essa comunidade aqui, ó, para chegar na sua casa, tem que passar pela propriedade do Jackson. Só que essa comunidade aqui, ó, ela não tem água potável, ela não tem energia elétrica, eles não têm pavimentação, mas tem crianças aqui, não tem acesso a transporte. Isso daqui, ó, no interior da minha mãe, até uns anos atrás era comum. Como ela mora no interior do interior, não tinha como chegar lá aquele ônibus escolar. Tiveram que pavimentar, né, a prefeitura lá de Castanhal teve que pavimentar para poder mandar, porque isso daqui é garantido, tá? Artigo 6º da Constituição Federal.
são as prestações, né, econômicas, sociais e culturais, prestação positiva. Ou seja, onde é que o Estado deve atuar? Segurança pública, educação, saúde, transporte. Então isso daqui não está pedindo, é um direito. Então o Estado chega lá. O Estado chegou aqui, bateu lá na propriedade do Jax. E aí, Jax, beleza? Jax, é o seguinte, estou sabendo que tem uma população aí que está sem acesso a alguns direitos básicos e eu vim comunicar para ti que a partir da semana que vem eu vou ter que passar aqui uma via pública por dentro da tua propriedade, vou colocar iluminação aqui, né, para essas pessoas, vou fazer aqui, né, uma macro drenagem para colocar água potável para eles também. E o Jax vai aceitar isso logo de cara? E falei, Estado, pera lá, eu conheço o artigo 5º aqui, pô. Eu tenho meu direito à propriedade, beleza? Não pode chegar assim, da forma como você está chegando, não. E outra, eu também conheço que a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, ordem judicial, sem estar em flagrante em desastre para prestar socorro. Aí o que o Estado faz? Bate palma pro Jackson, muito bem, deve ser aluno do potencial, do professor Fabrício. Mas, Jackson, deixa eu te falar, assim como tenho o direito à propriedade, eu, enquanto Estado, eu posso te dizer o seguinte, esse direito aqui é absoluto? Assim como você tem o direito à propriedade, eu, como Estado, posso te desapropriar. Em caso de necessidade, utilidade pública e interesse social, é garantida indenização justa e prévia, ela é em Pix, money, grana, bufunfa, né? E se a única forma desse cara levar benefícios para essas pessoas for passando por cima do direito individual do Jax, o Estado vai passar? Com certeza. Supremacia do interesse público sobre o privado, beleza? Então, lembra desse esqueminha aqui, que nunca mais você erra questão sobre isso. E principalmente, decora essas palavras, tá? Às vezes, ontem uma aluna daqui me mandou, inclusive, uma questão que tinha uma palavrinha só diferente. Tinham duas questões iguais, mas uma palavrinha tinha diferente, ela não conseguiu identificar logo de cara o erro de uma questão. É isso que a banca faz, tá? Então aqui eu estou te dando deveres, limites, impedimentos, restrições, sujeições. Várias palavras. Vamos falar sobre indisponibilidade. Olha só, indisponibilidade ele se refere aos bens. Os bens públicos eles são indisponíveis. Bens eu tenho 3 categorias. Eu tenho bens chamados de especiais, bens de uso comum e os bens dominicais. Mas aqui o que eu tenho que saber? Que os bens públicos são indisponíveis. Então esse cara aqui ó, que está gerenciando, ele apenas administra. Ele é um administrador. Ele é um gestor. Eu estou me referindo ao chefe do Poder Executivo. Então imagine aqui, ó, por exemplo, né, quem é que conhece aqui um prédio histórico de Belém chamado Palacete Pinho? Ninguém conhece? Do ciclo áureo da borracha, fica lá na Cidade Velha. Imagine o atual prefeito. Como é o nome do atual prefeito? É de 50, rapaz, Edinho, né? Ontem saiu aí uma reportagem, a pior gestão municipal do país, velho. Nem o próprio partido dele tá respeitando ele. Os próprios caras do partido estão questionando. Isso é inadmissível. A pior gestão, velho. Não existe isso. Cidade que vai receber, né, aqui a COP30, velho. Já tá aí começando direito, né? Mas imagine que ele deu uma de doido. Vou vender o Palacete Pinho. Vou leiloar o Palacete Pinho. Ele pode fazer isso? Por que não? Porque não é dele, rapaz. Isso aqui pertence ao povo, tá? Ele apenas está tomando conta pra gente, até um outro administrador chegar. Não é dele, por que ele vai vender? E se ele der uma de doido que ele mesmo se leiloar? Artigo 5º, inciso de número 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular contra ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ficando isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. O que é ficar isento de custas judiciais? A ação popular, vou acionar a Defensoria Pública para atuar em meu nome, em nome da coletividade. Tu acha que o advogado trabalha de graça? Sim ou não? Então quem é que paga o defensor público? É o Estado. É a gente, mas é o Estado aqui, né? Para fingir. É o Estado que está pagando os honorários advocatícios por hora. Então, tu vai ficar isento desse custo, beleza? E do ônus da sucumbência. Ou seja, se tu agir de boa fé, tu não vai ser processado administrativamente, civilmente, penalmente. Mas se tu agir de má fé,
tu vai ter o ônus da sucumbência. Além de pagar os honorários advocatícios, tu vai também ser responsabilizado administrativamente, civilmente e penalmente. Entendemos o que é a supremacia e indisponibilidade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vocês vão ser polícia, vocês estão muito quietinhos assim, né? Cuidado, vamos acordar, beleza? Posso apagar? Vamos lá para a gente partir agora. Todos os outros princípios, eles vão surgir a partir daí, tá? Beleza? Agora a gente vai para os princípios explícitos. Já? Todas as fundamentações que eu colocar, corra atrás. Te conheço, mocinha. Vamos passar agora, né? Quanto tu tirou no primeiro? Ele quer. E tu? Não tem esse negócio de dúvida. Tem que falar uma vaga é minha e pronto. Você tem que ter a capacidade de ser autoconfiante. Para alguns vai surgir como arrogância. Não te interessa o que outros estão pensando, o que interessa é a tua consciência. Seja autoconfiante. Se tu não acreditar em ti, velho, quem é que vai acreditar? Só minha mãe acredita que eu vou passar. A tua mãe? Eu era muito irritante. Bora ver se um convidado meu chega aí que ele vai falar o quanto eu era irritante em sala de aula. Ser autoconfiante, velho. Tu tem que ser autoconfiante. Tu tem que acreditar 150% que uma vaga é tu e pronto. Lei da atração, tá? Lei da atração. Quando eu começo a acreditar, aquele negócio começa a se transformar. Eu falo sempre que, olha, os aprovados os policiais já estão aqui, pô. Vocês só estão ainda contra roupa, né? Contra a pele. Daqui a alguns dias, todos vocês que estão aqui na sala vão estar chorando. Mas é você que vai estar escolhendo como é que você vai chorar. De alegria ou de tristeza? Só eu não vou chorar não, porque homem não chora, já dizia Pablo do Arrocha. Vai, cara, quando tu vê teu nome lá no Diário Oficial, né, você vai entender uma emoção, né, inexplicável ali naquele momento. Que concurso público é real, dá certo, e é a forma mais democrática que tem de mudar de vida. Por quê? Só depende de ti, é o teu esforço. Se eu me esforçar o suficiente, vamos lá. Continuando, vamos pegar agora os princípios denominados como expressos ou explícitos. Então, olha só. Eu não acredito sinceramente que venha a questão do limpe, né? Mas vamos trabalhar ele para poder chegar nos outros. Beleza? E olha só, eu vou me aprofundar em princípios que geralmente eu não me aprofundo. Por quê? Por causa da tua banca. Tem princípios que eu só trabalho aí para algumas turmas, Polícia Federal ou Polícia Civil, e dependendo da banca, como a FGV. Como a tua banca é uma banca, né, bem técnica, a Sebrasp, então a gente tem que se aprofundar um pouquinho também. Não podemos ficar, né, ali só nas informações básicas. Então todo mundo já conhece o LIMP. Por que é chamado de constitucional? Porque todos eles estão bem aqui, né, fundamentado a partir do artigo de número 37 da CF. Então, lá no caput, tu vê o LIMP. A famosa legalidade, impessoalidade, a moralidade e também publicidade e a eficiência. Professor, caiu questão de LIMP já, caiu LIMP. Se cair LIMP, tu não me erra a questão disso. Porque tem aluno que fala para mim, Fabrício, caiu exatamente aquilo que tu colocou no quadro ali, idêntico. Mas, pô, tu acredita? Quando eu fui passar pro cartão resposta, eu marquei outra, nem me fala, que eu ando com uma perna manca no meu carro. Não pode errar, velho. Questão fácil a gente não pode errar.
tem que gabaritar. Por quê? Se tu arrumar uma questão fácil, o teu concorrente vai te ultrapassar, cara. Então, olha só. A legalidade tem fundamentação? Sim. Bem aqui, ó, no artigo de número 5º, inciso de número 2 da CF. Impessoalidade também. Artigo de número 37, inciso de número 22, parágrafo 1º. Moralidade. Eu tenho aqui também no artigo de número 37, inciso de número 22, lá no parágrafo 4º. Publicidade, eu quero que você associe com essa palavrinha já, transparência. Eficiência, nós temos aqui uma fundamentação a partir da emenda constitucional 19 de 1998. Então, não é que você precisa ler a emenda constitucional 19 de 98, mas eu vou explicar esse surgimento. Legalidade, artigo 5º, inciso de número 2. O princípio da legalidade, ele está tanto na Constituição Federal, como no Código Penal, como no Código de Processo Penal. Então, eu sempre vou citar várias fundamentações, leis, Constituição Federal, súmula. Por quê? Porque o direito administrativo, ele não é codificado. Você pega o Código Penal e todas as informações que você precisa estão ali. Código Penal, Decreto-Lei 2.848. Processo Penal, eu tenho um código. Constituição Federal, eu tenho um código. Está ali a Carta Magna. Direito Civil, eu tenho um código. Tributário, eu tenho um código. E o direito administrativo, eu não tenho um código. Você vai ter que estudar todos os outros direitos para aprender isso daqui, porque o direito administrativo está espalhado. Por isso que ele é o mais foda de todos. Aí, não estou falando que eu sou foda, estou falando que o direito administrativo ele é o mais foda de todos. Por isso que a maioria das pessoas tem uma dificuldade. Mas direito administrativo está em tudo. Qualquer concurso público tu encontra o direito administrativo. Isso é fato. Porque para entrar na administração eu tenho que estudar o seu funcionamento. Então tu vai ter que aprender, né, as noções básicas, pelo menos, de direito administrativo. Então, olha só. Legalidade. Artigo 5º, inciso de número 2. Ninguém deverá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude. Beleza. Só que eu tenho o ponto de vista do agente público e também do particular. O princípio da legalidade, ele tem uma ramificação. Para o agente público, olha só. O que a lei autorizar ou determinar. E aqui, o particular, também o que a lei, só que o conceito é diferente, não proibir. Enquanto agente público, eu só posso fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. Enquanto particular, tudo aquilo que a lei não proibir. Então, você está aqui, ó, você é agente público. E você vai ganhar uma competência definida pela lei. O que é competência? Permissão dada ao agente público para agir dentro da lei. Se você ultrapassar essa permissão dada pela lei, tu te enquadrará numa modalidade de abuso de poder chamado excesso. E isso é punível na esfera administrativa como abuso de poder e na esfera penal como abuso de autoridade. Mais à frente eu vou te explicar dentro de poderes administrativos. Impessoalidade. Impessoalidade é sinônimo de impedimento. Então, impedimento de quê, Fabrício? Olha só, discriminação. Discriminação. Impedimento de privilégios indevidos. Impedimento de promoção pessoal. Então, olha só. O que consta aqui no parágrafo 1º? Cuidado, porque aqui mora uma pegadinha muito grande. Eu tenho que conhecer essa fundamentação. O texto, aqui no parágrafo 1º, inicia assim. A publicidade dos atos, obras e serviços do governo deverão ter o caráter social, educativo, de orientação social, nela não podendo constar nomes, símbolos e imagem que caracterize a promoção pessoal de autoridade ou servidor. Como o texto começa com a publicidade, aí muitos alunos pensam que ele está se referindo a esse princípio aqui. Negativo, tá? Ele está se referindo a esse princípio aqui. Então, sobre discriminação, eu tenho uma lei, que é a Lei 7.716.
Essa é a lei de preconceito. Então, quando eu trato alguém, enquanto eu estiver na minha função pública, utilizando meu cargo, emprego ou função, eu dou um tratamento discriminatório por causa de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, eu quebro o princípio da impessoalidade e eu também posso responder criminalmente, tá? Privilégios indevidos. Digamos que o Jackson, né, soldado Jackson, né, um Steve de Rotan, esteja fazendo um patrulhamento e próximo da data de receber, né, início do mês, em uma agência bancária, existe um assalto ali com a famosa saidinha, aonde uma senhora, ela tem aqui a sua bolsa furtada, e ela tinha acabado de receber ali, né, um Pix de 10 mil reais. Jackson está no shape e vai atrás, começa a correr e recupera a hash furtiva. E essa senhora fala assim: Jackson, aguarda 5 minutos aqui que eu vou aqui dentro da agência e já volto. Quando ela volta, ela entrega um envelope para o Jackson em agradecimento. Tinha 3 mil reais aí para ele. Ele pode aceitar? Mas é de coração que ela está dando. Hein? Pode? Tu é doido, zerado. Vai aceitar pra ti. De repente tem uma câmera aqui, olha, filmando toda a ação, tá? Mas pode falar, deixa com minha mãe então. Não vou mais dar aula nessa turma, não, mano. Vou já falar com o James. Tu é doido, zerado. Até tu provar que 8 não é 80. Acho que teve um aluno na outra sala, não, Fabrício, mas eu vi que numa lei que pode, se for até uma quantia só exata. Rapaz, o aluno é miserável, né? Não tem dessa. Tu tá exercendo teu cargo, emprego, função. O Estado já te paga para proteger a sociedade, pô. E ele te paga muito bem, tu vai ser milionário, pô. E como assim? Vocês não estudam com farinha, juros compostos, não? Ah, só tu fazer os... Dá para ficar milionário. Não, sem conseguir nada, pô. Então, olha só. Olha só. Não, deixa eu te falar. Com 2 meses de curso, vão te oferecer já uma carta de crédito de 40 a 50 mil reais. É sério. Tenho centenas de alunos aprovados, mano. Com 2 meses, eu já estava vendo aluno andando de carro, zerado. Tô te falando. Fui para uma festa, tomar uma cervejinha. Aí, quando eu encontro lá 2 zerados... professor, o senhor não quer uma carona? Eu falei, então dava. Tu era Uber, filha da mãe, de bike ainda, e agora tu tá... Não, professor, as coisas mudam. Eu falei, tá certo. De carro um zerado, eu fico feliz pra cacete. Eu falei, e aí, como foi? Ouvi o seu conselho. Qual deles? Empréstimo, professor. Você só é preso no Brasil por dívida em uma situação. Qual é, homens? Pensão alimentícia. Então tá tudo certo, beleza? Quer te dar dinheiro, tu tá liso, meu irmão? Pega, parcela de 1 milhão de vezes lá, te vira. É isso. Então, olha só. Não, mas eles estão aí trabalhando direto também. Tem um que estava no Chile agora, pô. É meu aluno, ele estava no Chile, foi pra Argentina. Pô, é bacana pra cacete. Uns foram pro Brasil, né? Rio de Janeiro e tal. Outros foram pro Chile. Isso é bacana, porque eu vi essa galera aí, entendeu? No último concurso, ralando. Não foi de graça. Pagaram um preço muito alto mesmo. Tem um que trabalhava na cantina de um local. Ele trabalhava na cantina lá e estudava entre uma aula e outra. E à noite que ele assistia. Outro amigo meu também passou nas duas, na Polícia Penal e na Polícia Militar. E ele fazia entrega de Uber mesmo, encontrava com ele na rua direto. Mas é quando a tua vontade é maior, velho. Nada, não tem obstáculo para ti. E ele foi lá e arrebentou, velho. Arrebentou. E na Polícia Penal, o pai dele já era policial. Encontrei outro dia no supermercado. Eu vou em qualquer canto que eu vá e encontro aluno. Ele estava com a avó dele. E a avó dele lembrou de mim, porque a gente ia no dia da prova nos locais, né, para desejar boa sorte e tal, tudinho. E ele estava lá, e a avó dele foi deixar ele, né, desejando. Um menino novo, tinha 18 anos. Agora ele está com 19, 20 anos. E eles me encontraram lá e a avó dele me agradeceu de novo. Isso não tem preço, velho. Então daqui a pouquinho aí, daqui a algumas semanas, alguns meses, é tu. A hora de pagar o preço não é brincadeira, é agora. Então se tiver que dormir pouco, se tiver que...
Eu nunca. Não, eu já dei orientação aqui para essa turma. Antes do edital, procura manter aquela disciplina de 50 questões por dia, tá? Não é brincadeira. Mas saiu o edital, tu tem que duplicar ou triplicar. Porque não tem aprovado em concurso público, gente, que não resolve muita questão. Tem que resolver todo dia muita questão, beleza? Então, olha só. Eu falei sobre promoção pessoal. Existia um prefeito lá no Rio Grande do Sul chamado Requião. E o Requião pavimentou, digamos, 10 mil quilômetros de via pública. E ele gastou R$ 1 milhão. E ele mandou fazer outdoor em toda a cidade. E aí ele colocava, pavimentamos 10 mil quilômetros de via pública, o custo foi R$ 1 milhão e colocava a imagem dele aqui. Requião, fazendo mais por você. Ele pode fazer isso? Promoção pessoal, eu não posso ter imagem. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública, obrigando ele a retirar isso. Ele retirou. E ele mandou fazer novos outdoors, com a mesma comunicação. Pavimentamos 10 mil quilômetros de via pública. O custo foi R$ 1 milhão. Aí ele colocava o partido dele bem aqui. Ele pode fazer isso? Não, porque isso é símbolo. Eu não posso. O Ministério Público entrou com uma nova ação civil pública, obrigando ele a retirar, que isso daí era ato que considerava improbidade administrativa. Ele fez uma nova comunicação e colocou a mesma informação. Pavimentamos 10 mil quilômetros de via pública, né? Gastamos R$ 1 milhão. E bem aqui no cantinho ele colocava o nome dele. Requião, fui eu que fiz. Ele pode fazer isso? Não pode ter imagem, símbolo e nomes. Quem que tem que aparecer? Governo do Estado. Prefeitura do município X. Tá? Eu não posso. Porque senão isso é promoção pessoal. Você não vê aqui nenhuma comunicação, o Helder falando que foi ele que pavimentou, que foi ele que fez tal coisa. O governo do estado do Pará, beleza? Então cuidado com essa informação. Princípio da moralidade. O que é a moralidade administrativa? Moralidade, ela tem uma origem. Na verdade, tem duas origens. O latim e o romano. Das palavras mos, mores, moros e também morales. Dentro da disciplina ética no serviço público, eu diferencio a palavra ética, que vem do grego ethos ou éticos, e o morales, né, que vem da palavra latina. Isso daqui significa costumes, né, tradição. Então, olha só, é tudo aquilo que está ligado à ideia de certo ou errado, justo ou injusto. Orienta a conduta do indivíduo, do ser humano no dia a dia. Porém, aqui, moralidade administrativa vai ser o que a administração pública ela espera do seu agente. Então, olha só, ela espera conduta ética, leal, né, justa, proba, ilibada, íntegra, honesta, mantendo o decoro. O que significa isso daqui, pessoal? Decoro. Só decoro, eu acho que vem de decoração, né? Não. Oi? Não. Vamos começar a aumentar o nosso vocabulário jurídico. A gente não sabe se vem redação. E a tua prova ela pode vir com alguma terminologia que você não conhece. Tudo que você não conhecer, já anote ou então pesquise, tá? A gente tem que ser curioso. Quando eu não conheço, não é vergonha. Eu também não conheço todas as palavras, mas eu sou muito curioso, eu vou atrás. Então, decoro significa o linguajar formal. Ou seja, enquanto agente público, eu não posso falar gíria. Eu não posso falar palavra de baixo calão, uma linguagem chula. Eu devo me comunicar da maneira apropriada, tanto com os outros servidores, como também com a sociedade. Já pensou? Soldado Jackson está ali dando entrevista, né? Pimenta chama ele. E aí, soldado Jackson, como foi? O que foi que aconteceu? Aí o Jackson, foi ele que matou ele. Não dá, mano. Olha, Pimenta, acabamos de encontrar aqui indício de autoria e materialidade do crime. Vamos entregar aqui o nacional agora lá para a autoridade policial, que em até 24 horas estará disponibilizando o indivíduo para a audiência de custódia. Pronto. Ele não se comprometeu,
Ele utilizou todas as nomenclaturas jurídicas necessárias ali naquele momento. Ele não está acusando ninguém porque ele não é promotor, ele não está fazendo juízo, que ele não é juiz, ele é um agente apenas. Então, quando eu falo em indício de autoria e materialidade do crime, possivelmente eu tenho um autor daquele possível fato e está aqui os possíveis elementos, as materialidades. Uma faca, né, um objeto aqui. Eu só entrego, faço o meu trabalho e entrego. Eu não posso me comprometer, tá? Cuidado quando você acusa alguém. Beleza? Publicidade, sinônimo de transparência. Então, olha só, quando eu uso isso daqui, é o dever de divulgação em órgãos oficiais. Dever de divulgação em órgãos oficiais. Cuidado, eu estou falando todos os atos aqui? Não, porque esse não é um princípio absoluto. Existem atos praticados pela administração pública que podem correr em sigilo, em segredo de justiça, tanto o processo como o inquérito. O inquérito, aquilo que já foi documentado, né, eu posso apresentar para o advogado, ele tem que ter acesso. Agora, o que ainda não foi, eu não preciso. Por quê? Porque pode atrapalhar minhas investigações. E aí corre o risco, né, de eu perder ali uma informação que pode me dar aí a resposta para o caso. Então, quando eu falo assim, divulgação em órgãos oficiais, preste atenção. Saiu o concurso público da Polícia Militar, saiu o gabarito preliminar. Onde é que você vai olhar o seu nome? Lá no DOL? É no DOL? Mas o DOL não é oficial, diário oficial. Não é diário oficial, tá? É imprensa oficial do estado do Pará. Imprensa. IOEPA. Aí você vai acessar e vai ter um PDF aqui. Aí vai ter a data do dia e tu verifica, né? Todo dia sai uma data de segunda a sexta. Tu vais clicar bem aqui. Aí vai abrir uma outra página. E é nessa página que está o nome de todos os zerados, aprovados e classificados. Presta atenção, em 2016, eu fui aprovado e classificado nesse concurso para oficial. Eu e o James, né? E outros amigos nossos. Estou esperando um aluno aqui, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, que quando eu fui aprovado, ele nem era formado em Direito ainda, ele estudava, né? E em 2016 ele começou a estudar. E ele foi aprovado no último concurso, hoje ele é tenente. Meu amigo e tenente Ronald Sullivan, provavelmente daqui a pouquinho pode estar trabalhando com vocês. Então, olha só. O que aconteceu? Saiu o gabarito preliminar e eu cliquei aqui, só que eu não sabia desse comando, né? Ctrl F, que é um comando que você verifica que abre uma caixa, né? Abre uma caixa aqui e você digita o seu nome e já sai o resultado. Eu não sabia desse comando. E tinha 300 páginas isso aqui. E o que eu fiz? Baixei o PDF e mandei imprimir as 300 páginas. E eu não achei meu nome, tá? Não achei meu nome. Mas hoje é muito fácil aqui, né? Então, quando tu digita Ctrl F, aparece aqui. Aí ele já aparece um resultado. Se ele digitar, por exemplo, o nome, Jackson, é assim que se escreve o teu nome? Jackson. Qual é o outro próximo nome? Marcial. Quando ele digita Jackson Marcial, aí olha, Marcial. Marcel, assim? Beleza. Aí aparece 2 resultados aqui. Já fica orando, velho. Já vai orando. Se for, né, católico, vai logo lá na Basílica. Se for evangélico, vai lá no Templo Central. Se for, né, de religião matriz africana, Bete Xerozinha, ver o peso. Meu irmão, começa a orar, porque só tem 2 com esse nome aqui. E um pode ser tu. Aí Araújo, né? Ele digita Araújo. Ainda não apuração ninguém. Calma. Por quê? Porque isso leva um tempo, tá? Ele está pesquisando 5.000 nomes aqui. Calma, guerreiro. Ele tem 5.000 nomes ou mais aqui. Dependendo da tua máquina, do teu computador, da tua velocidade da internet, isso pode demorar uma busca. Não, continua orando. Aí quando aparecer aqui
Aí tu ora ainda mais, porque Jackson Maciel Araújo, papai. Aí quando tu for confirmar o teu nome, tu vai com a tua identidade ainda, que é para verificar. Porque pode estar Marciel. E o dele não é Marciel, é Marciel. Agora se tiver assim, Jackson Maciel Araújo, você foi aprovado e classificado no concurso da Polícia Militar do Estado do Pará 2023. Olha só, isso aqui ele te dá o resultado exato. Aí tu acredita, viu, Jackson? Por quê? Porque aqui está saindo na imprensa oficial do Estado do Pará. E aqui, ó, vale essa informação para fins jurídicos. Pessoal, já estou comemorando. Não, Jackson, não comemora ainda. Por quê? Porque tem as outras etapas. Né? Depois dessa etapa aqui, tu vai para uma outra etapa médica. Depois tem o TAF, depois tem o psicodoido, depois tem a investigação, depois tem a homologação, depois tem a entrega de documentos para a matrícula do curso, que é a partir da matrícula que você vai ser considerado policial. Depois eu comemoro, né, Fabrício? Não, Jackson. Tem o curso de formação ainda. E depois do curso, formei, eu comemoro? Não, Jackson. Tu só é estável depois de 10 anos. Só quando eu vou comemorar? Com 11 anos de carreira, você liga para os seus amigos. Vai, olha só, que isso já. Jackson, te afasta desse aluno aí, viu? Fale lá, guerreiro, agora. Olha aí pronto, já tem o meu TI ali. Meu TI já está ali. Como é? Joga o número da inscrição? Ctrl F. Número da inscrição e já acha. Pronto, já era. Mais uma informação aí para ti. Ou é o número da inscrição... Porra, mas é mais fácil memorizar o meu nome do que o meu número, né? O meu nome eu acho que eu sei. Show de bola, mas eu não sabia dessa... Já vai logo direto. É mais rápido também, né? Porque não erra. Mas se tu quiser emoção... quiser, é melhor com emoção, né? Jackson, aí aparece 10 aqui. Aí tu joga Maciel, aí reduz para 4. Aí, meu irmão, é mais emoção, eu gosto de emoção. Beleza? Vamos para eficiência. Mas é bacana aí, ó, a galera que conhece TI, que eu nunca fui assim tão interessado nessa parte de TI. A gente vai aprendendo, né, com aluno, com o tempo. Olha só. E o futuro é esse, é digital mesmo. Quem se especializar vai estar bem pra cacete. Pessoal, o que é o princípio da eficiência? Vale a pena lembrar, olha, a Constituição Federal é de 1888, né? Esse aqui só entrou, olha, em 1998. Ele foi o último princípio a entrar aqui. Então, antes era LIMP até aqui, ó, com P só. Depois que entrou esse princípio, então, ser eficiente para a administração, ela busca o maior resultado. O maior resultado, tá? No menor tempo possível. Menor tempo possível. Olha só. Mínimo de gastos. Mínimo de gastos. Também, ó, mantendo a qualidade. Mantendo a qualidade. Gente, isso daqui tu podes encontrar com esses sinônimos aqui, ó, zelo. Esse outro aqui também, presteza. Veja quantas palavrinhas eu estou te dando para encontrar essa informação a respeito da eficiência. Então, o que é ser eficiente para a administração pública? É agir buscando o máximo de resultado, o maior resultado, no menor tempo possível, com o mínimo de gasto, mantendo a qualidade. Então, vocês vão ser testados em várias informações aqui sobre eficiência. O concurso público visa isso, a eficiência. Por quê? Você tem um tempo, né, e é cobrado o maior número de assertividade. Isso ele requer aí essa aferição, eficiência. Mas presta atenção, o próprio curso de formação, ele também requer a eficiência. Você vai ter que ter uma nota média, né, uma nota mínima para poder avançar nas disciplinas e também para formar. Se tu não bater aquela nota, tu não forma. E durante as etapas, tu tem esse teste aqui, ó. Quem já viu esse teste? Quem já fez esse teste aí? Como é o nome desse teste? Pauzinho não, viu? Palográfico.
Palo... Não, o importante é passar, professor. Tá certo. Mas isso daqui é um tracinho, um pauzinho, como a galera fala, isso é um palo. Então é um teste palográfico. Isso é o teste mais sério que tem depois da tua entrevista, tá? Depois da tua entrevista, esse é um teste que é bateria fatorial de personalidade humana. Então ele vem mensurar tudo. Então geralmente também é te dado um tempo de 5 minutos, né? Aí o examinador te dá um comando. Vai, zerado, pode começar. E o zerado vem. Pá, pá, pá. Aí ela fala, sinal. Aí tu faz esse traço aqui e volta. Pá, 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 pá. Aí ele fala, sinal. Aí o problema é que tem zerado que já volta assim. Sinal. Aí já volta assim. Sinal. Aí o cara já está riscando a cadeira. São uma pessoa altamente problemática. Ei, olha só, a distância que tu deixar daqui para cá, tu tem que deixar a mesma para cá. A distância que tu deixar daqui para cá, tu tem que deixar a mesma para cá. Se o cara dá-lhe um traço assim, ó, isso daqui é uma pessoa com tendências agressivas. A pessoa é uma pessoa altamente agressiva com uma arma na mão. O que ela não pode fazer? Agora tem gente que vai riscar assim também, ó. Ela é inofensiva demais. Vão tomar a arma desse doido. Entendeu? Então, olha só, cuidado. Eu tenho um amigo que hoje ele é oficial aqui. É o Carlos Araújo, amigo desse meu amigo que eu convidei para ele vir aqui hoje. Não sei se ele vai conseguir. Mas é o Carlos André Araújo. Ele é adjunto lá no 25º Batalhão, lá em Mosqueiro. Então, quando a gente passou junto, né? Eu ultrapassei a pontuação dele. E o que aconteceu? Ele ficou de fora. Aí a esposa dele estava grávida, ele agoniado, né? Falou, não, Fabrício, eu tenho que passar em alguma coisa. Aí fez a do Amapá, passou para oficial lá também. Só que aqui, depois, quando caiu a nossa liminar, a minha e do James, aí ele foi chamado para as outras etapas. E ele caiu aqui no psicotécnico. Como que ele caiu? Ele é professor de matemática, mas ele queria fazer isso com perfeição. E acabou o tempo, ele fez umas 2, 3 linhas. Então, dentro desse tempo aqui, ó, de 5 minutos, tu tens que fazer o maior número de palos possível. Então, é analisado por cargo. Se o teu cargo é nível fundamental, é exigido uma quantidade mínima de palos. Se é o teu cargo de nível médio, vai ser exigido outra quantidade mínima de palos. Se o teu cargo é para nível superior, outra quantidade mínima. Mas o mínimo tu tem que ter. Então, para a administração pública, ela vai fazer um cálculo lá chamado de NOR. Quanto menor der o teu NOR, mais eficiente tu é. Então, se digamos que o mínimo tenha sido 250 palos, você fez 400. Pô, para a administração pública tu é muito eficiente. Depois, isso é um teste quantitativo e qualitativo. Vai ser analisado os teus palos aqui. Aí se de repente, pô, ele fez 400, mas olha o desenho do cara. Não, e não dá. Porque cada palo identifica, é sério. Se o cara tem problemas com agressividade, se ele é passivo, se ele já bateu na mãe, no pai, aparece de tudo. Isso é a bola de cristal do examinador. Tô te falando, cara. Ele é doido. E ele ainda quer dar treinamento de psicotécnico. Mais doidos são vocês, né? Já viu a gente tocando cavaquinho e cantando? Oi? Os dois tocando violão e cantando junto? Não vamos falar. Olha só, preste atenção aqui. Isso daqui é muito importante, tá? E peraí. Não, depois eu falo porque o microfone está ligado, não posso falar certas informações. Entendemos aqui. Eu tenho todos esses testes aqui. Sempre são os mesmos que caem. Né? Isso pela internet. Existe um livro aqui, né, que você estuda, mas claro, você também pode futuramente, com calma, buscar mais informações até em relação à preparação. E tem que se preparar, para todas as etapas tem que se preparar. Eu tenho um aluno que se achava já o bonzão aqui, porque era professor de matemática e o cacete, levou pau nisso daqui. E aí, para reverter depois um psicotécnico? Meu amigo, é difícil, viu? Não é impossível, mas é muito difícil. Então, em todas as etapas, tu tem que te preparar. Tu te prepara para o TAF, tu te prepara também para o psicotécnico. Eu fazia aqui, ó. Tenho outro amigo, tenente Salviano, e ele fez 3 vezes concurso para oficial. Primeira vez ele não passou, chegou bem pertinho. A segunda ele caiu no psicotécnico. E na terceira, que foi a de 2016, que a gente passou junto,
ele estava com tanto medo que ele falou assim, não, cara, bora treinar que eu já fui reprovado nisso daí. Ele me fez treinar tanto isso daqui que cara, foi a fase mais penosa para mim, foi o psicotécnico. Porque demorou um mês, assim, entre o intervalo das fases. E eu treinava muito isso daqui porque eu tinha o medo dele. Como ele já falou, que ele me passou o medo dele. Porque isso é contagioso. Aí eu comprei aquela resma, né, de 100 folhas, papel A4, e eu ficava em casa, treinava 3 vezes por dia, no mínimo isso daqui, no mínimo. Eu ficava lá na minha escrivaninha, trancado, riscando. Todo dia eu riscava. Treinava o palo até ser perfeito. Eu não saía, né, ficava só treinando, porque eu estava com medo dele lá, de também ser reprovado. E o que aconteceu? Como eu não, já estava sem sair há muito tempo, né, me dediquei 3 meses e meio intensamente para esse concurso. Uma vez eu cheguei em casa, né, e tá aí a minha mãe e minha avó, né? Aí eu passei, fui tomar banho e eu ouvi o murmurinho. E tu já viu? Ele não sai mais com os amigos dele. Ele fica só lá. Olha o que ele fica arriscando lá no quarto dele. Aí ela mostrou pra minha mãe. Olha só. Vê se isso é coisa de gente. Fica arriscando isso daqui, ninguém entende. Olha o que ele fica, já tem mais de uma caixa arriscada aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém precisa saber o que tu tá fazendo. O que eles precisam ver é o resultado. Quando o resultado apareceu, que eu falei, olha, eu passei para oficial da Polícia Militar. Minha mãe, sempre acreditei no meu filho. Era o mais inteligente da família. Ninguém precisa saber da tua vida, nem a tua família. Mantém tudo em segredo. Quando tu mostrar o resultado, eu te garanto que vai valer a pena, que eles vão ficar felizes pra cacete por você. Mostra o resultado. Não mostra o processo, mostra o resultado. E o resultado para mim apareceu porque eu também não coloquei essa carga que vocês colocam. O aluno sai falando para tudo quanto é gente. Olha, eu estou estudando para a polícia, viu? Aí ele fala para o vizinho dele na rua, sabe como é que o teu vizinho entende? Passou na polícia. Aí ele vai contar para o outro vizinho da rua. Sabe o que ele conta? Olha, ele é polícia. Aí isso chega no bandido. Aí tu mora numa área de risco. Quando tu passa, o cara já tá assim, olha, é polícia agora, né? Tá. Tu nem passou ainda. E eu vou te falar, o pior não é isso. O pior é o dia da prova, que todo mundo já sabe que aquela data é a data da prova. Quando tu já tá saindo de casa, eles prepararam o teu café e falam, vai com Deus, tá, filho? Quando tu volta, ele já tá assim, ó. E aí, como foi a prova? Como foi? Tu nem quer falar daquilo, que é horrível para quem estuda. Eu, pelo menos, eu não gosto, eu não quero falar. Então, quando tu já sai, tá todo mundo depositando as esperanças em ti, cara. E aí, de repente, a prova não veio o que tu imaginou. E, porra, tu te colocou aquele peso. Eu fui fazer a minha prova, ninguém sabia, meu irmão. Não falei pra ninguém. E eu fui lá tranquilo. Eu passei no meu primeiro concurso que eu fiz, estudando 3 meses e meio. E tinha gente que já estudava 4, 5 anos, 3 anos. Tinha um monte de advogado, criminalista. Sabe por que eu acho que eu passei? Claro, tem o mérito do esforço. Mas, principalmente, eu não me coloquei nessa situação que a maioria se coloca. De sair contando, de colocar esse peso nas costas. Eu só queria ir lá fazer a prova e dar o meu melhor. E eu só queria tirar tinta na trave, chegar próximo para ver como é que eu ia me sair no concurso que eu queria, que era o da Polícia Civil. Que eu não passei no concurso que eu queria, que era da Polícia Civil. Mas passei nesse para oficial. Então, não faça isso. Tudo que eu falo aqui, eu tenho experiência. Eu tenho moral para chegar e falar, porque eu sou concurseiro. Já passei em alguns concursos e já peguei porrada em vários. Tá? E eu estou há 8 anos ministrando aula para concurso público já. Então, já vi muita coisa e os erros, assim como os acertos, eles se repetem, são comportamentos. Eu sei quais são os alunos que já estão padronizados. Eu sei qual é aquele cara ali que já está com uma postura ideal do concurseiro e até mesmo do polícia, e aquele que vai se transformar, e aquele também que vai descobrir que isso não é para ele. Então, isso daí a gente vai aprendendo na prática. É a mesma coisa que eu faço manhã, tarde, noite, sábado, domingo, dia santo, feriado, há muitos anos, cara. Tu encontra um padrão. Então, não se cobre, não coloca esse peso nas tuas costas. Posso apagar? Não coloca esse peso nas tuas costas, tá? É desnecessário, não vai te ajudar e você tem que estar tranquilo. Não amostra aí o processo para ninguém, mostre o resultado.
O resultado é mais importante. O resultado, ele por si só se explica. Você não precisa ficar mostrando para ninguém. Então, por exemplo, se tu entrar até hoje no site da FADESP, no site da IDECAM, meus nomes estão lá. Por que isso não sai? Então tá lá. E o nosso processo, o meu e do James, está rendendo. Tá que nem uma poupança. Uma hora a gente pode ser contemplado. Aí já pensou, tu me encontra depois de alguns anos lá dentro ainda? E o James também? Vamos para os princípios implícitos agora. Os princípios implícitos, né? Eles não têm um limite, tá, gente? Cuidado, tá? E eu tenho aqueles alunos que são os mais malucos. E eu gosto dos malucos. Eu gosto daquele que já despertou o princípio da loucura nele. Né? Ele já vem para a sala. Ele vem com a roupa camuflada do exército. Camisa, coturno, mochila. Tinha uns, e isso daqui vai valer a pena esse comentário. Cuidado também com o teu físico, tá? Eu tenho aluno que pratica arte marcial, eu pratico também, mas o cara vinha de kimono para minha aula. Coragem, mano. De kimono, sério. Eu treino jiu-jitsu desde os meus 12 anos, pô. Eu sou um eterno marrom, que eu falo. Né? Porque ainda não avancei, porque tem que ter dedicação. Tem que ter dinheiro, tem que ter dedicação, e eu não tenho que pagar minhas contas, minha filha. Entendeu? Então, eu vou treinando no tempo que eu tenho. Mas olha só, o aluno vinha de kimono para minha aula. Aí eu chamei a atenção tecnicamente. Falei, aluno, seguinte, a tua próxima etapa, né, é a etapa médica e depois é o TAF. Cuidado com o treino. Não estou falando para você se descuidar do seu físico. Mas cuidado, a galera que joga bola, a galera que treina arte marcial, a galera que anda de moto, principalmente, tá? Cuidado, muito cuidado. Nesse momento, tu precisa estar com o teu corpo em perfeitas condições. Vou te contar uma história. Esse tenente, Carlos André Araújo, meu amigo, quando a gente estava na etapa, se preparando para o TAF, ele morava ali perto da segunda de Queluz. Um ônibus, ele para desviar de um ônibus, caiu e quebrou o pulso. E a gente estava nas outras etapas, né? No TAF. E faltava menos de um mês. Pô, o cara passa para oficial de polícia militar, velho. E aí tu quebra o pulso. E quais são os exercícios que tem? Barra, flexão, né? Cara, eu falei, puta que pariu, Carlos. Na mesma semana ele fez a cirurgia. Falei, mano, mete aí arnica. Tudo que a minha avó fala lá é arnica. Arnica cura tudo pra ela. Arnica, nimesulida e foda-se, velho. Uma semana, 2 semanas aí não conseguia mexer o pulso. Falei, mano, vai pra academia, começa a treinar o teu outro braço. Mas vai fazer essa porra, velho. E ele foi e conseguiu passar assim, sustentando mais no outro braço do que no braço que estava operado. Ele fez, o TAF dele é assim, passou e hoje está lá como oficial. Mas poderia não ter conseguido. Cuidado, tá? Então você não pode se machucar agora, cara. Eu tenho aluno que, porra, passou e depois agora está voltando a estudar de novo, porque sofreu um acidente de moto, quebrou a clavícula. Não tinha como, mano. Tem coisas que é inevitável. Eu tenho um aluno, quando possível eu vou trazê-lo aqui, o Vitor. Ele passou no primeiro concurso, sofreu um acidente de moto, rachou o capacete dele, ficou com o rosto todo inchado. Voltou a estudar, ficou estudando 3, 4 anos de novo e passou nesse agora. E agora ele está como soldado. Mas ele poderia ter, né, evitado algumas coisas. Quem anda de moto, proteção total. Eu andava só de moto também, cara. Eu sofri tanto acidente de moto que eu falei, chega, pra mim não dá mais. Tá? Já sofri acidente de moto que eu fiquei 5 meses sem andar. Por isso que eu sou meio maluco, eu acho. Vamos lá, pessoal. Olha, a gente vai entrar agora num outro grupo. A gente já viu os princípios expressos ou explícitos, a gente vai ver os princípios implícitos. Então, olha só, o princípio implícito, na verdade, tem vários.
E aqui eu não tenho um limite, tá? Eu vou procurar te mostrar o máximo possível. E aí a gente vai, né, comentar alguns. Vou montar uns 2, 3 quadros aqui, porque tem muitos princípios importantes, tá? Beleza? Então vamos lá. Eu tenho um princípio chamado princípio da finalidade, princípio da hierarquia, eu tenho um princípio chamado proporcionalidade, princípio da motivação, princípio do contraditório e ampla defesa, tem o princípio da continuidade do serviço público, vamos iniciar com estes, daqui a pouquinho eu vou colocar outros. Princípio da finalidade, o ato administrativo deve satisfazer, atender ao interesse público. Por quê? Quando eu não busco satisfazer e atender ao interesse público, significa, para a administração pública, que eu estou utilizando meu cargo, emprego ou função para outra finalidade. Qual seria essa finalidade? Um interesse pessoal, particular. E aí eu também me enquadro numa esfera chamada abuso de poder, que é o desvio de poder ou desvio de finalidade, que a gente vai se aprofundar mais à frente. E hierarquia também é um outro princípio que se encontra aproximado de um poder, que a gente vai trabalhar mais em poderes, mas aqui eu já vou dar uma sinopse. É sinônimo, esse cara aqui ele pode rever, fiscalizar, corrigir, ordenar, delegar, avocar. Então, hierarquia é isso daqui. Eu tenho alguém numa posição de inferioridade e eu tenho alguém numa posição de superioridade. Eu vou deixar 2 observações aqui, na verdade 3. Artigo de número 11, artigo de número 13, artigo de número 11 e artigo de número 13 da Lei 9784. Lei 9784. Delegar é isso daqui, ó, é atribuir o superior hierárquico ao inferior hierárquico alguma função. Avocar é isso daqui. Então, delegar, avocar. Na avocação, obrigatoriamente eu tenho que ter hierarquia. Imagine aqui um sargento, imagine aqui um soldado. Então, um sargento pode avocar temporariamente, a avocação ela é temporária. Ela pode avocar a responsabilidade aqui, ó, do seu inferior hierárquico. Mas na delegação, não é obrigatório a hierarquia, porque eu posso delegar para outro de igual posição. Mas na avocação, pressupõe sempre hierarquia. Artigo de número 11, a competência é irrenunciável e intransferível. Artigo de número 13, vou me aprofundar mais à frente, tá? Cenoura. Isso daqui, ó, eu nunca posso delegar. Competência exclusiva, edição de atos normativos e a decisão de recursos administrativos. Competência exclusiva. Existe, por exemplo, um presidente da República, um governador e um prefeito. O presidente tem atos que só podem ser praticados por ele. O governador tem atos que só podem ser executados por ele.
O presidente, em algumas situações, ele pode delegar. O que não for da sua competência exclusiva, ele pode delegar. Ele delega para quem? Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União. Então, o que, que eu já quero que você associe? Hierarquia com essa palavra aqui, ó, subordinação. Isso é um princípio. Ele comporta todas essas palavras aqui, tá? Então, vamos pegar e vamos treinar essas palavras aí. Proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele também tem um sinônimo, né? É sinônimo disso daqui, ó, razoabilidade. Razoabilidade. E o que é que esse princípio ele me diz? Que o agente público, ele tem que agir com equilíbrio. Equilíbrio. Ele tem que agir com bom senso. Ele tem que agir de forma moderada. Ou seja, buscando a sua moderação. Vou levantar mais questionamentos na aula de poderes, mas aqui eu já vou falar para ti, ó. 2 agentes públicos e um inimputável. Quem é inimputável? Quem é menor de 18 anos, quem tem doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Esse inimputável aqui, né, ele foi algemado, e eu só posso algemar nos casos de PRF, perigo, resistência e fuga. E após, né, ele não oferecer mais nenhuma resistência, ele ainda foi trancafiado aqui numa jaula. Então já tinha cessado a injusta agressão a partir do momento que esse cara foi algemado. E mesmo após ser algemado, ele ainda foi trancafiado. E mesmo após ser trancafiado, esse cara aqui, esses 2 caras, abriram a porta aqui e despejaram um gás chamado lacrimogênio. Houve bom senso aqui nessa ação? Houve equilíbrio? Esses agentes agiram de forma moderada, sendo que esse inimputável não oferecia mais nenhuma resistência. Vocês viram o que ocorreu com eles? Penalidade administrativa, já foram demitidos. O que é penalidade administrativa? Repreensão, advertência, suspensão, demissão, cassação, destituição. Já foram demitidos desse órgão chamado PRF. Acabou a pena para eles? Estão presos. Já estão sendo punidos na esfera penal. Esfera penal é punição para crime ou contravenção. Crime, detenção ou reclusão. Contravenção, prisão simples ou multa. Então, eles foram penalizados administrativamente, já foram penalizados penalmente, ainda pode ser penalizado na esfera civil. Tem que ser indenizar alguém, tá? Então, olha só, isso é um caso aqui, ó, de quebra ao princípio da proporcionalidade. Não houve bom senso nenhum nessa ação, não houve equilíbrio, tá? Então, cuidado, porque mais à frente eu vou te dar vários casos aqui para a gente estudar, vários estudos de caso que podem cair na tua prova. E se cair, Fabrício, como é que eu devo analisar? Sempre do ponto de vista jurídico, tá? Então, olha só, vamos ver o que é o princípio da motivação. Oi. Eu não vou colocar tudo aqui, porque eu vou falar sobre esse princípio novamente em poderes, mas cenoura significa competência exclusiva, edição de atos normativos e a decisão de recursos administrativos. Isso está bem aqui, ó, no artigo de número 13 da Lei 9784. Eu não posso delegar essas 3 condições. Fabrício, então quer dizer que eu tenho que estudar a Lei 9784, que são 70 artigos? Não. Mas o direito administrativo, ele é codificado? Não. O direito, todo direito, ele é positivado, ele tem que estar na lei. Mas o direito administrativo, ele está espalhado em várias leis. Então, você tem que saber onde estão as fundamentações disso daqui. Eu tenho que estudar a Constituição Federal. Um aluno, para ir para uma prova completa, uma pergunta que eu odeio com todo o meu coração. Essa banca cobra a letra da lei? Preste atenção, aluno. Se você pegar um edital para estudar e tem direito, é tua obrigação conhecer a letra da lei, o texto, exatamente como está de forma literal. Então, primeiro, você tem que conhecer a lei. Depois,
onde está o fundamento constitucional? Depois, doutrina. E depois, jurisprudência. Aí eu falo, esse aluno aqui está completo. Por quê? Porque você está estudando da forma correta, da forma completa. Se eu vou para uma prova só com conhecimento da lei, eu posso ter um posicionamento já contrário aqui à jurisprudência. Como ainda ontem, eu adoro ouvir a Voz do Brasil. Coloco no carro, quando eu estou indo para algum canto, coloco. Porque ali saem muitas atualizações jurídicas. Ontem falaram sobre o juiz das garantias, sobre o processo penal. Que nos próximos 12 meses vai haver essa incorporação em todos os procedimentos. Provavelmente com essa informação vai vir muito concurso. Mas isso é importante para mim, porque eu sou professor de direito. Apesar de ser da área administrativa, em muitas das minhas aulas eu recorro ao processo penal, ao direito constitucional. Por quê? Porque a minha matéria está espalhada em todos os outros direitos. E eu tenho que aprender, eu tenho que saber fundamentar o que eu falo. Então, entenda. Tudo isso daqui eu vejo contigo. Em todas as minhas apostilas tem aí jurisprudência, tem súmulas, tem doutrina, tem Constituição Federal. Mas aqui você não precisa aprender, estudar logo toda a lei. Mas quando eu falo em hierarquia, eu preciso aprender esses dois artigos. Artigo de número 11, a competência ela é irrenunciável e intransferível. Artigo de número 13, fala também sobre competência exclusiva. Eu não posso delegar. E delegação faz parte desse princípio dentro do poder hierárquico. Edição de atos normativos, também não. Decisão de recurso administrativo, também não. Então, entende, isso daqui caiu na última prova, inclusive, aqui no estado do Pará, da Polícia Penal. Veio uma questão sobre isso daqui, sobre poder hierárquico. Então, se eu não conhecer essas fundamentações, eu posso estar perdendo um pontinho aí, tá? Mas eu vou voltar a me aprofundar nisso daqui. Então, só estou citando, mas não estou me aprofundando. Eu vou me aprofundar na próxima aula, em poderes, tá bom? Então, olha só, o que é motivação? Fale mais, Fabrício, que eu estou motivado agora. Motivação é sinônimo de justificativa. Justificativa é sinônimo de explicação. Então, motivar um ato é justificar, é fundamentar. Então, você vai ter que apresentar isso aqui, ó. Fundamento. E o fundamento que tu vai ter que apresentar é isso daqui, ó. Fundamento de fato, pode ser chamado de fato ou fático. E o fundamento de direito. Fundamento de direito ou jurídico. Beleza? Então, olha só, no direito tu estuda sempre dois planos. Fato, plano material. Direito ou jurídico, plano formal. Entenda a formal como a lei. Demitir fulano de tal, eu tenho que apresentar minha motivação? Sim. Sempre a motivação ela é prévia ao ato, nunca após. Já demitir, depois eu vou fundamentar. Não. Demitir fulano de tal, por quê? Porque ele é feio. Epa, motivos estéticos está na lei para amparar a minha conduta? Não está. Se a minha motivação não estiver amparada na lei, o ato é nulo. E o ato nulo, olha só, ele retroage. A anulação ela tem efeito ex tunc. Então ela vai retroagir, não vai surtir efeito. E aquele que praticou a ilegalidade ele vai ser penalizado como abuso de poder. Então tudo que eu fizer, princípio da legalidade, eu tenho que amparar aqui, ó, com base na minha lei. Agora, todos os atos precisam ser motivados? Sim ou não? Não. Vou te dar dois exemplos aqui, ó. Quem entra na administração através de um PSS? Processo Seletivo Simplificado. PSS é um contrato. Digamos que o teu contrato seja de 2 anos. Acabou o teu contrato, a administração precisa explicar por que tu está saindo? Já está previsto aqui, todo contrato administrativo tem um início, meio e fim. Tá? É possível a recontratação, mas tem que respeitar um intervalo, mas todo contrato tem um início, meio e fim. Outra situação, cargo em comissão. O que é o cargo? Cargo é uma cadeira. Cargo é uma cadeira, cargo público é uma cadeira. Nesse momento você está aqui, ó, querendo se sentar nessa cadeira. Isso se chama forma de provimento de cargo. Mas assim como você pode se sentar, você também pode tomar uma bicuda e perder essa cadeira. Isso se chama vacância de cargo.
Mas tu pode sair dessa cadeira aqui, ó, e ir para uma cadeira melhor. Então, formas de provimento de cargo aqui, rapidamente comentando. Olha só, posso sair dessa cadeira e ir para essa. Isso se chama promoção. Peguei uma cadeira de game agora, olha, mais acolchoada, melhorzinha. Promoção, foi promovido. Outra, já estou velhinho aqui, ó, né, com bengala, aposentadoria. Então, é outra forma de vacância de cargo. Eu estou deixando esse cargo livre. Outra forma, ixi, tive meu CPF cancelado. Morri. Falecimento. Vacância de cargo. Cargo público, assim como órgão, ele é criado e extinto por meio de lei. Só que se o cargo tiver vaga, eu posso extingui-lo por meio de decreto. Então, olha só. Eu não preciso motivar aqui, ó, quem entra através de PSS e o cargo comissionado. Cargo comissionado ou em comissão é aquele cargo de livre nomeação e exoneração. Eu coloco quem eu quero a hora que eu quero. Só faço publicar o nome dele em diário oficial e ele passa a exercer aquele cargo. Oi? Aí é função de confiança, né? O cargo é função de confiança, ele só pode ser ocupado por quem é servidor efetivo. Está bem aqui a fundamentação. Pega lá o artigo de número 37, inciso de número 5 da CF. Direção, chefia e assessoramento é para quem é efetivo. Só é efetivo aquele que já passou pelo estágio probatório e que já tem a sua estabilidade. Beleza? Na aula de agentes públicos eu vou falar sobre isso. Então entendemos que a motivação, não preciso justificar tudo que a administração pública faz. Mas se eu decidir motivar, eu estou obrigado aqui, ó, principalmente, a amparar meu ato perante a lei. Se eu não justificar, vai ser anulado. Beleza? E quem cometeu a ilegalidade, ele vai responder perante a lei como abuso de poder. Contraditória e ampla defesa. Se você ouviu falar nesse princípio, você está dentro de um processo. Por quê? Contraditória e ampla defesa significa que vai ser analisado isso daqui, ó, provas. Antes do processo eu tenho um inquérito, que é uma peça administrativa. Então, antes das provas, eu tenho indício de autoria e materialidade do crime. Se eu falo contraditória e ampla defesa, eu tenho isso daqui, ó. Eu vou ter um juiz, eu vou ter um réu, eu vou ter um promotor e eu vou ter um defensor. Isso é o contraditório. Veja que é, olha, isso é o contraditório. Tudo que me for falado eu posso contradizer. Então, olha só, o contraditório e ampla defesa, deixa eu apagar essa parte aqui, depois eu coloco esse princípio. A administração pública, ela deve respeitar isso aqui, ó, todos os prazos, todos os meios e todos os recursos antes de atingir qualquer bem jurídico. Sabe o que é isso? Digamos que o Jackson esteja respondendo um processo administrativo. O que a administração pública tem que fazer com ele logo? Primeiramente, ele tem que ser notificado. Se ele não foi notificado, como é que ele vai poder preparar a sua defesa técnica na forma da lei? Nem que seja a defesa técnica por escrito. Tem que ser dado um prazo para ele se manifestar por escrito. 10 dias. Uma informação muito importante. É obrigatório o acompanhamento do advogado no processo administrativo disciplinar? Eu não tenho essa obrigatoriedade no processo administrativo. A obrigatoriedade é no processo penal. Então, em processo administrativo, não é obrigatória a presença de um advogado. Mas digamos que eu queira ser assistido por um. Eu posso? Sim. Olha, eu não posso pagar. A administração pública tem que oferecer todos os meios. Ela tem que disponibilizar um para mim. Recursos. Digamos que eu tenha, né, sido sentenciado aí, eu tenha sido considerado pela administração pública como culpado e perdi meu cargo público. Ela tem que me oferecer uma possibilidade de recorrer. E olha só, é por isso que eu tenho aqui, ó, o princípio da presunção de inocência. Ninguém deverá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então é somente aqui, ó, quando para no STF, que não cabe mais recurso, transitou em julgado.
Então, se a administração pública não respeitar os prazos, não me oferecer meios e recursos, eu consigo a nulidade do processo, total ou parcial. Então, contraditória e ampla defesa significa que virou um processo. Aqui existe prova. Não sou eu, enquanto administração pública, também que tenho que provar minha inocência. Se eu te prejudiquei, o ônus da prova cabe àquele que faz as alegações. É você que tem que comprovar a minha culpabilidade. Não sou eu que tenho que provar, enquanto administração pública, que eu sou inocente. Você é que tem o ônus da prova. Ou seja, existe a inversão. O ônus da prova cabe àquele que faz as alegações. Fui prejudicado. Comprove aí que a administração pública errou. Não, aí você vai ter que estudar as matérias penais, né? Converse com o James. Quando é que entra aí o famoso tribunal do júri? Salvo engano, é o crime doloso contra a vida, né, de civil. Uma das situações aí. Então não é... Aqui eu estou falando de processo administrativo, civil, penal. Não existe só processo penal, tá? Existe processo administrativo. Que tem também, ó, quando eu vou dar aula da Lei 9784, que é a lei do processo administrativo, isso daqui, muitas das coisas são copiadas do processo penal. Então eu tenho que conhecer o processo penal todo a fundo? Não. Mas eu tenho que encontrar os principais elementos para poder trazer aquelas informações para âmbito administrativo. Quer falar? Claro, tu pode responder administrativamente, civilmente, penalmente, na justiça penal militar, individualmente e coletivamente. Agora, olha só. Tu és soldado? Oi? Como assim não? Tu já é militar ou não é? 8 anos. Tá. Qual a força? Eu servi o exército também. Então, olha só. Deixa eu te mostrar. Como é que acontece? Tem uma VTR, certo? Quantos tinham na viatura? 4, beleza. Quem estava na função de comando? Beleza, tem um tenente aqui. A picada maior é para ele. Quem é que estava aqui dirigindo? Tu responde o processo administrativamente. Responsabilidade civil do Estado. O processo não é contra todo mundo. É logo contra o motorista. Agora, olha só. Calma. Se eu tenho alguém que tem na função de comando aqui, ó, isso vai se comunicar para ele. Então, como é que funciona? Administrativamente, isso daqui eu vou te explicar lá em responsabilidade civil, né? Quem sofreu aqui, que é o particular, eu tenho o agente e eu tenho o Estado. Esse particular, ele entra contra o Estado. O Estado responde objetivamente. Depois vai ser aberto a ação de regresso. Na prática é um PAD. Vai ser aberto um PAD aqui. A administração pública ela vai apurar primeiro se houve dolo ou se houve culpa. O excesso ele é punível na esfera dolosa e culposa. Se foi penalizado aqui, foi comprovado dolo ou culpa, vai ser aberto a ação de ressarcimento. E aí esses caras podem responder subjetivamente, subsidiariamente. Acabou para eles? Não. Eles podem recorrer ainda. Só que isso daqui já legitima, né, a administração pública a abrir um processo administrativo contra eles. Foi comprovado dolo ou culpa, esses caras vão ser responsabilizados. Mas olha só, no caso militar, né, aí tem que conversar com o professor de penal militar para entender, porque tem a responsabilidade aqui, olha, de quem está na função de comando. Até porque o praça, né, soldado e cabo são elementos de execução. Então, aqui a responsabilidade maior é de quem está ali na função de comando. Se tinha 4 na viatura aqui, eu não posso responsabilizar somente o motorista, porque ele está obedecendo a ordens aqui. Ordem manifestamente legal se cumpre. Agora o que vai ser aferido vai ser o excesso. Se houve excesso doloso ou culposo, pode haver ali a penalidade. Mas quem é que tem que comprovar? Não é tu. Quem tem que comprovar é justamente o particular.
O ônus da prova cabe àquele que faz as alegações. Você já tem a prerrogativa ali, ó. E ele pode parar para intervir? Sim. Ele pode perfeitamente. Tá tendo uma agressão aqui, ó. Ei, é uma força. Se eu não ajo ali naquele momento, eu posso ser omisso, posso responder por omissão de socorro. Ok? É, porque eu tô ali naquela atividade. Por mais que não seja competência específica, o Exército tem a polícia do Exército, que tem a competência exclusiva de atuação, mas não deixa de estar ali, olha, como uma das Forças Armadas. Então, essa especificação de processo militar, e tu tem que conversar com o professor de penal militar, o processo penal militar, que eu não sei se é o James aqui, eu sei se é o Gilson, tá? Para ver como é que fica. Mas aqui, se já tinha um oficial no meio, meu amigo, entendeu? Vai ser responsabilizado em primeiro momento o oficial. É ele que tem a função de comando aqui. Beleza? Professor, acabou para mim? Não. Só acaba quando tu tá aqui, ó. Beleza? Eu tô tentando trazer um professor aqui que ele ainda não entrou em contato com o James, que é o Coronel Anderson, que ele é juiz da Justiça Penal Militar. Ele pode dar uma orientação bacana a respeito disso. Posso apagar? Hein? Já posso apagar? Tem mais princípios, tá? Vamos lá para outros princípios agora. Falei sobre só 5 ainda. Tem vários. Vamos falar sobre esse princípio da continuidade de serviço público. E tem alguns princípios aqui que são bem técnicos, mas eu vou te mostrar mesmo assim. Por quê? Porque tua banca é uma banca técnica, né? Então vamos falar logo aqui da continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público. Olha só, continuidade do serviço público. O que é isso? O atendimento à população não pode parar. Por quê? A necessidade da população é incessante. Mas, olha só, pode haver interrupções, contanto que seja temporária e justificável, para algumas atividades. Pode haver interrupções em algumas atividades, outras não. Polícia pode grevar? Não pode. Nem polícia militar, nem civil, nem polícia federal, PRF, nem bombeiro. Por quê? Porque pode ter ônus, prejuízo irreversível. No estado do Espírito Santo, há uns 4 anos atrás, a polícia militar grevou, né, em 3 dias, 2 dias, 3 dias, subiu o índice de criminalidade mais do que em 2, 3 anos. Roubo, furto, homicídio, latrocínio, estupro, dano. Então não posso. Imagine aqui, Belém tem bandido? Tem? Imagine 3 dias Belém do Pará sem polícia.
Vai ter problema? Provavelmente, né? Então, olha só, vocês já viram que quando o Estado vai fazer a manutenção, ele avisa antes, coloca um anúncio na televisão, ei, a partir do tal dia não vai ter água do horário tal ao horário tal, nos 20 bairros seguintes. Aí você fica ali, né, com o seu baldinho, né, você pega o balde, coloca, enche a água e fica aguardando voltar. Energia elétrica também. Então, continuidade de serviço público, atendimento à população incessante, não pode parar. Aí eu tenho outros princípios aqui, vou te mostrar esse daqui que é bem técnico, mas muito importante, chamado segurança jurídica. Segurança jurídica é um princípio muito importante, gente. Segurança jurídica. A segurança jurídica ela tem alguns sinônimos, 3 especificamente que eu tenho que decorar, tá? Segurança jurídica pode ser chamada de princípio da confiança, proteção à confiança ou confiança legítima. Confiança, proteção à confiança ou confiança legítima. O que diz esse princípio? O que a administração pública firmar juridicamente deverá ser mantido. Então, aquilo que a administração pública afirmar juridicamente deverá ser mantido. Significa dizer, olha só, se eu tenho um gestor aqui e na sua gestão foi firmado um contrato, esse cara bem aqui, ó, um novo gestor, ele não pode simplesmente, ó, descumprir esse contrato aqui na frente. Por quê? Porque quem firmou não foi ele, foi a sua administração. E tudo que a administração pública faz, presume-se que ela age sempre dentro da lei, sempre com boa fé. Então, esse cara aqui, porque senão vai virar a casa da mãe Joana. Sempre quem entrar vai se achar melhor, que tem o melhor contrato, né, e que o outro fez besteira e vai descumprir. E esse cara aqui, ó, ele pode já estar firmando parcerias com empresas privadas, a população pode estar sendo beneficiada, o próprio Estado, o mercado, tá? Então, mudar tudo isso pode ter vários tipos de prejuízos. Fabrício, eu não posso descumprir isso daqui nem em nome do interesse público? Não. O que ele pode fazer, né, é procurar ajustar, fazer uma melhoria com um novo contrato. Esse princípio aqui ele se torna muito importante porque ele tem, ó, 4 medidas, tá? E eu vou explicar essas medidas aqui, eu vou falar e eu quero que você preste atenção. Todas as medidas estão na tua apostila. Para de copiar e só presta atenção. Eu tenho 4 medidas aqui, ó. A primeira medida, eu vou explicar aqui, ó. Já ouviram falar no falso coronel? Um caso que teve na Polícia Militar do Rio de Janeiro? Falso coronel da Polícia Militar? Alguém já ouviu esse caso? Um belo dia, um senhor de aproximadamente 45 anos, 40 anos, decide que vai ser coronel. Ele pega uma farda. Como é teu nome lá? Cadete? Isso é um nome? Teu nome é Cadete, já começa como Cadete? Muito doido, né, cara? Já tá lá no pique, meu irmão. Esse daí já passou e já tá, olha, né, já é aspirante. Olha só. Digamos, não, vou mudar, não tem como mudar isso aí. Jackson, é tu mesmo de novo. Jackson passou, o Jackson é recruta ainda, tá? Recruta Jackson, aqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Está lá, tirando guarda, beleza, no quartel. E chega alguém fardado, fechado, as estrelinhas aqui. O Jackson tem condições de olhar e falar assim, não, eu acho que esse cara não é coronel, não. Tu faria isso, Jackson? O Jackson já tá lá, imóvel, papai, sem se mexer, sem piscar.
prestando continência, alinhado, com medo, né? Aqui, opa, coronel fechado chegou, papai, não tem dessa. Então, olha só, esse cara aqui, ele aprendeu inclusive a falar, né, russo, ele leu todos os manuais militares russos, ele tinha conhecimento aqui de tudo, cara. Esse cara aqui, ó, imagine, o Jackson aqui, ó, era soldado. Soldado. Esse cara promoveu o Jackson a cabo, promoveu ele a sargento, e o Jackson já ia ser sub quando ele foi descoberto. Ele deu treinamento pro exército, pra rota, rotan, BOP, e ninguém descobriu o cara. Só foram descobrir quando ele passou para um outro, ia passar para outro departamento, que era a inteligência. Ele era da corregedoria, mano. Isso é um fato, tá? Se tu digitar falso coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, digita no Google ou no YouTube, tu vai ver a história tudinho, o cara malucão, mano. Ei, tem que ter uma lábia desgraçada, uma coragem acima de tudo, né? Porque o cara entrou, foi no exército, não foi ali, né, na polícia penal, não, é brincadeira. Mas olha só, não foi ali, olha, em qualquer exército, meu irmão. Não, porque eu vou te falar, na polícia militar é uma força, polícia militar, corpo de bombeiro militar, são força auxiliar e reserva do exército. Ei, eu já vi, ó, várias praças passando assim próximo de oficial e falando de qualquer jeito, muitos nem ao menos prestarem continência. Pode fazer isso no exército? Meu amigo, quando eu entrei, tinha o soldado de primeira classe, segunda, terceira e quarta classe. O de uma classe, todo mundo soldado. O outro, que era de uma classe, queria mandar no outro, esculhambar, velho. Todo mundo soldado. Tu não tem ideia como é. Um cabo, então, é um coronel pro soldado, velho. Tu não tens ideia da rigidez, o formalismo, entendeu? É sério, é muito sério aqui. Entendeu? Então, olha só, esse cara foi pego exatamente quando ele já estava 10, 15 anos depois. E quem é que está preocupado nessa hora? Soldado Jackson. Porra, moleque, eu fui promovido aqui. Esse cara que me formou, ele me promoveu por bravura. E agora? E o soldado Jackson, ele ganhava 3 mil. Ele já está ganhando 9 aqui, ó. Fora o consignado. O Jackson está preocupado. Ele vai perder todos os direitos dele? Não vai. Primeira medida da segurança jurídica. Possibilidade de manutenção de atos antijurídicos quando já tiver gerado direito adquirido para os administrados. E eu tenho um outro princípio aqui, também chamado estabilização dos efeitos dos atos administrativos, que diz o seguinte, que atos com aparência de legalidade, pelo decurso chamado tempo, também não podem mais ser anulados. Então, soldado Jackson se deu bem aí. Ele tem 2 princípios administrativos garantindo que ele não pode mais ser afetado. Primeiro, segurança jurídica através da primeira medida. Possibilidade de manutenção de atos antijurídicos quando já tiver gerado direito adquirido para os administrados. E segundo, estabilização dos efeitos dos atos administrativos. Pelo lapso temporal muito grande, eu não posso mais anular esse ato. Por quê? Porque eu posso ter prejuízo, ônus irreversível na administração pública. Eu estou falando de um caso. Imagine que 20 mil soldados aqui, ó, tenham sido afetados. E quantos atos aqui esse cara pode ter afetado em várias esferas aqui que não pode ser afetado? Pode ser que não tenha como a administração pública mensurar esses danos. Então ela prefere mantê-los. Bacana, né, a história? Aí tu vai ter que ler a história, né? Vai lá e depois procura. Oi? Ele recebia normalmente. Então, olha só, cuidado com essa informação. Vamos para a segunda medida aqui. Preste atenção. Vamos lá, galera.
Isso é um estudo de caso, tá? Isso é sério, falso coronavírus. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho a lei do capeta 8666 e eu tenho a nova lei de licitações e contratos 14133. Próxima medida do princípio chamado segurança jurídica, ele fala que deve existir uma regra de transição entre leis. Então, se tu pegar uma questão falando em regra de transição, ele está se referindo ao princípio da segurança, que pode ser chamado de confiança, proteção, confiança ou confiança legítima. Então, outra medida é clareza das leis. O legislador tem que ser claro ao elaborar uma lei. Se eu tenho uma lei informando qual é o crime, eu tenho que dizer qual é o verbo e qual é a pena para aquele crime combinado. Outra medida, informar qual lei está vigorando, ou seja, está valendo, ou seja, está em vigor. Essa lei aqui, ela era para estar válida até abril, só que ela foi prorrogada por mais um ano. Então, até o final de 2024, eu tenho essa lei aqui, ó, sendo válida. Depois de final de 2024, somente essa lei aqui. Então, tudo isso, essa regra de transição, clareza, informar qual lei está vigorando no nosso ordenamento jurídico nesse momento, respeita esse princípio chamado segurança jurídica. O que é que você vai ter que fazer? Decorar essas 4 medidas e essas 3 medidas aqui. Eu preciso entender muito bem esse princípio. Segurança jurídica pode ser chamado de confiança, proteção, confiança ou confiança legítima. Esse princípio tem 4 medidas. Primeira delas, possibilidade de manutenção de atos antijurídicos, quando já tiver gerado direitos adquiridos pelos administrados. Esse princípio, ele se assemelha a esse. Estabilização dos efeitos dos atos administrativos, que diz que pelo decurso do tempo, o lapso temporal muito grande, um ato praticado com aparência de legalidade, ele também não pode mais ser anulado. E eu tenho as outras medidas do princípio chamado segurança jurídica. Necessidade do legislador ser claro no momento que elabora uma lei. Outra medida, necessidade de ter uma regra de transição. E outra medida, necessidade de informar qual é a lei que está valendo, ou seja, vigorando naquele momento. E por quanto tempo. Beleza? Então, quem puder e quiser, bate uma foto aí.